Olá, tudo bem? Hoje a gente vai desvendar um dos modelos mais interessantes de inteligência artificial, a árvore de decisão. Vamos entender como uma máquina consegue aprender a fazer escolhas de um jeito que é, olha só, muito parecido com o nosso. Para a gente começar, fica aqui uma provocação. E se um simples fluxograma, aquele diagrama de caixinhas e setas, pudesse prever o futuro? Pois é, essa é a ideia central por trás de uma árvore de decisão. É basicamente um caminho estruturado, uma série de perguntas que nos levam passo a passo até uma resposta. Pensa, por exemplo, em como um banco decide se aprova ou não um empréstimo. É uma sequência de perguntas, né? Primeiro, a renda da pessoa é maior que um certo valor? Sim ou não? Se sim, vamos para a próxima pergunta. O histórico de crédito é bom? E assim por diante. Cada resposta vai nos guiando por um caminho que no final só tem duas saídas: aprovar ou negar. Então, e aqui que está a grande sacada. Esse mesmo fluxograma lógico que a gente usa no dia a dia é exatamente o jeito que uma árvore de decisão funciona. É, na prática, a versão da máquina do nosso próprio jeito de pensar. De um jeito mais técnico, uma árvore de decisão é um modelo que pega um conjunto gigante de dados e vai fatiando, sabe? Ele vai quebrando em pedaços cada vez menores e mais específicos. E como ele faz isso? Aplicando uma sequência de regras, uma depois da outra, para conseguir classificar ou prever alguma coisa. E a estrutura dela é bem fácil de entender. A gente começa no topo, no nó raiz, onde estão todos os dados misturados. Dali, cada nó interno é uma pergunta, um teste. Os ramos que saem deles são as respostas possíveis para essa pergunta, e eles nos levam até os nós folha, que são o ponto final, a decisão tomada. Ok, a estrutura faz sentido, mas aqui vem a parte mais inteligente do processo. Com tantas perguntas que a máquina poderia fazer, como é que a árvore aprende a escolher as melhores perguntas em cada etapa? A palavra-chave aqui é pureza. O grande objetivo do algoritmo, a cada nova divisão, é criar subgrupos que sejam o mais homogêneos, o mais puros possível. Ou seja, ele quer separar os dados de um jeito que cada novo grupinho tenha, idealmente, só um tipo de resposta. E um detalhe curioso é que o algoritmo padrão é o que chamam de guloso. Pensa assim, ele sempre escolhe a opção que parece a melhor agora, naquele exato momento, sem se preocupar com as consequências futuras. Ele otimiza um passo de cada vez para construir a árvore toda. Mas essa ideia de pureza não é só uma coisa abstrata, não. É algo que a gente consegue medir com matemática. O algoritmo usa algumas métricas bem específicas para calcular, em números, o quão boa é cada separação dos dados que ele tenta fazer. Olha só esse comparativo, fica bem claro. Do lado esquerdo, uma divisão ruim. Ela até separa os dados em dois grupos, mas eles continuam super misturados, cheios de incerteza. Já do lado direito, uma divisão boa cria grupos bem mais uniformes. A incerteza diminui drasticamente. O algoritmo está sempre buscando esse resultado da direita. E essa mistura toda tem um nome técnico: impureza. A impureza é justamente a medida do quão misturado um grupo de dados está. Um grupo é considerado puro de verdade quando todo mundo ali pertence à mesma classe. Nesse caso, a impureza é zero. E para fazer essa medição, existem duas réguas principais que os algoritmos usam: o índice de Gini e a entropia, que também nos leva a um conceito chamado ganho de informação. O índice de Gini é um dos mais usados. Imagina o seguinte: você pega um item qualquer de um grupo e tenta adivinhar a qual classe ele pertence, chutando com base na maioria daquele grupo. O índice de Gini calcula qual a probabilidade de você errar esse chute. Ou seja, quanto menor o Gini, menos misturado é o grupo. Por isso, o sonho de consumo do algoritmo em cada etapa é encontrar a pergunta que vai gerar os grupos com o menor índice de Gini possível. O ideal é chegar em zero, que significa pureza total, sem nenhuma incerteza. Agora, é legal saber também que as árvores de decisão são bem versáteis. Elas não servem para uma coisa só, não. Elas podem fazer dois tipos principais de trabalho dependendo do que a gente quer prever. De um lado, temos a árvore de classificação. O objetivo dela é prever uma categoria, tipo sim ou não, aprovado ou negado. Para isso, ela usa o Gini ou a entropia. Do outro lado, a árvore de regressão quer prever um número, um valor contínuo, como o preço de um imóvel. Nesse caso, a métrica muda, e o resultado final é a média dos valores daquele grupo. Mas claro, nem tudo é perfeito. Existe um perigo. Se a gente deixar a árvore crescer sem controle, ela fica complexa demais e acaba basicamente decorando os dados de treino, incluindo todos os ruídos e exceções. Isso tem nome: overfitting. E é um problemão, porque o modelo perde a capacidade de funcionar bem com dados novos.
E qual a solução para isso? A poda. É isso mesmo, igual a gente faz com plantas. Depois que a árvore está pronta, o algoritmo volta e corta fora os galhos que não ajudam muito na previsão. Isso simplifica o modelo, deixa ele mais forte e garante que ele aprendeu os padrões de verdade, e não só o barulho dos dados. E isso tudo nos traz a maior vantagem, ao superpoder das árvores de decisão, uma coisa que faz elas se destacarem de vários outros modelos de IA, a sua incrível capacidade de ser explicada. Cada caminho que a gente percorre, desde o topo da árvore à raiz até uma das folhas lá embaixo, pode ser lido como uma regra de lógica bem simples, do tipo, se isso acontecer, então aquilo acontece. É uma tradução direta e super clara. Olha só nosso exemplo do empréstimo, a regra fica assim, super legível. Ela descreve exatamente as condições que levaram àquela decisão. Não tem mágica, não tem mistério, a gente consegue seguir o raciocínio da máquina, do começo ao fim. E por que isso é tão importante? Primeiro, gera confiança. Permite que especialistas auditem as decisões. É fundamental em áreas superreguladas, como finanças e medicina. Facilita demais na hora de encontrar e corrigir um erro. Resumindo, no mundo de IA cheio de caixas pretas que ninguém sabe direito como funcionam, a árvore de decisão é uma caixa branca, totalmente transparente. Isso nos deixa com uma pergunta para refletir. Numa época em que a IA fica cada vez mais poderosa, mas também mais difícil de entender, qual é o real valor de ter um modelo que, no fim das contas, a gente consegue de fato compreender?